Ora viva, saudações a todos. Hoje é domingo, 26 de dezembro de 2021. Sabemos que estamos num período de Natal, onde quase tudo acontece. E para isto eu tenho aqui o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Namibe, o inspetor-chefe Ernesto Calhanguila, que portanto vai nos fazer aqui o balanço sobre as últimas 24 horas, sobretudo o dia 24 e 25. Senhor porta-voz, muito bom dia, seja bem-vindo ao Namibe, fala a verdade. Bom dia. Dizer que relativamente à questão que me coloca, neste período de Natal chegou ao conhecimento das autoridades policiais e foram registados 6 crimes de natureza diversa, mais um em relação ao igual período anterior, isto é, no ano passado. Apesar deste ligeiro aumento de um caso, a situação de segurança pública da província nesta fase de Natal foi caracterizada de estável, porquanto não ocorreram crimes considerados violentos. O município de Moçambique, com 5 casos, foi considerado o mais conflituoso, seguido pelo município de Abibalão, onde ocorreu um caso, enquanto que os demais municípios não conheceram casos de natureza criminal. Relativamente às suas tipicidades, foram conhecidos 3 furtos, um roubo, uma ameaça com arma de fogo e uma ofensa à integridade física. Quanto aos resultados operacionais, a ação de enfrentamento resultou o esclarecimento de 4 crimes, fazendo uma operatividade na ordem de 67% do total de crimes registrados no período. Foram preventivamente detidos, em consequência destes crimes, 5 cidadãos nacionais indiciados como presumíveis autores e, igualmente, foram apreendidos 6 colunas de som, 2 cabos HDMI, 2 carregadores, 1 descodificador, 1 leitor e 1 distribuidor de sinal. No domínio da sinistralidade rodoviária neste período não ocorreu nenhum acidente de viação, uma diminuição de 3 em relação ao igual período 2020. Relativamente à fiscalização das medidas previstas no Decreto Presidencial sobre o Estado de Calamidade Pública, foram efetuadas 32 sensibilizações neste período, 32 dispersões de aglomerados e foram aplicadas 16 multas diversas que, por enquanto, aguardam o referido pagamento por parte dos visados neste caso. Exatamente, Sr. Diretor, falou-se aqui do aumento de um crime, portanto, esses crimes são relacionados em quê? Estes crimes, na sua maioria, são de crimes contra a propriedade. Não diríamos crimes específicos que derivam da azáfama do Natal, mas pelo facto de terem ocorrido neste período devem ser contabilizados, pois foram 3 furtos, um roubo e uma ameaça com arma de fogo e também uma ofensa grave à integridade física. Parte delas, como disse, 67% delas foram esclarecidos, os respectivos autores estão detidos e oportunamente serão presentes ao digno magistrado do Ministério Público para a sua responsabilização criminal. De facto, podemos considerar este período de tranquilo, esperamos que a passagem de ano seja melhor. Os cidadãos devem optar por um comportamento que podemos considerar comportamento preventivo e também evitar afronta ou desacatos aos agentes da ordem que, por sinal ou afinal de contas, só estão na rua para o bem do próprio cidadão, para protegê-lo e esperamos que os mesmos colaborem, ajudem as autoridades a cumprir o seu papel. Senhor Diretor, nós mesmo, o Namibe Fala a Verdade, tivemos, portanto, no dia 24 para o dia 25, um registro de um caso de um jovem mototaxista, portanto, foi interpelado pelos 2 agentes da Polícia Nacional, aqui na rotunda do Cassange,
e foi recebido, portanto, os seus sapatos. A Polícia Nacional tomou conhecimento desse caso? É aquilo que às vezes nós dizemos que os números falam. E muitas das vezes o direcionamento das nossas forças podem também depender desta linguagem dos números. Por isso é necessário que o cidadão tenha a cultura de denunciar tanto as ações criminosas como o comportamento do próprio agente. Nós sabemos que a instituição polícia enquadra indivíduos de várias origens, muitos deles, muitas vezes, de comportamentos que na altura do recrutamento foi camuflado, conseguiram ludibriar a instituição no momento da seleção e hoje este comportamento pode estar a vir ao de cima. E é sempre bom que, quando o cidadão se deparar com situações de género, deve denunciar. As pessoas têm os terminais telefónicos de Sua Excelência o Comandante Provincial. Também, junto do Comando Provincial, funciona um guichê de reclamação. Então, nós só podemos saber, só podemos dar nota que, de facto, determinado comportamento do agente terá ocorrido, ou um crime terá ocorrido numa determinada circunscrição, se de facto for denunciado. Como disse, os números aqui não nos indicam, não nos mostram a ocorrência ou a existência deste facto. E nós esperamos que a vítima ou vítima deste acontecimento acorra ao guichê de reclamação junto do Comando Provincial ou, se não quiser aparecer, pelo menos denuncie junto do nosso terminal no WhatsApp 938 017 037 ou ainda pelos números da sala operativa, que é o 915 45 89 07 e também o 915 45 89 06, de modo que a direção do comando possa tomar providências, de modo a podermos identificar quem terá feito ou quem terá se comportado desta maneira, porque só dizer não chega, é preciso indicar. Nós esperamos que este indivíduo acorra aos nossos serviços para que se possa tomar medidas que possam debelar esta atitude. Que medidas serão tomadas em casos de haver, portanto, violações do decreto presidencial que regula o estado de calamidade pública, visto que muita gente já tinha preparado suas festas para os réveillons? Os órgãos de comunicação social, a exemplo de vós mesmos, estão a passar a mensagem da alteração do decreto presidencial em função da situação que se apresenta. Os números sobem de forma galopante e, por uma questão de precaução ou de previdência, a direção do país entendeu alterar algumas medidas, condicionar ou limitar algumas situações ou liberdades e esperamos que os cidadãos acatem, não obriguem as autoridades policiais e outras a agirem de conformidade àquilo que está previsto. Nós sabemos que as medidas estão previstas no respectivo decreto presidencial e só resta nós, autoridades policiais, cumprir e fazer cumprir. Nós é que agradecemos pela sua presença, estar aqui no Namíbia Fala a Verdade. Este programa teve a coordenação de Armando Chicoque, moderação sou eu, Fonseca Ching, equipa técnica Giovanni Campo. Estamos juntos, até a próxima edição.